E aí galera, essa aqui é a sexta partida sobre o Gambito Evans no, do período romântico, né, do xadrez. E ela foi jogada entre Rudolf Charozek e Mikhail Chigorin, ou Miguel. Quando for russo, alemão, holandês, assim, húngaro, a pronúncia vai ser bem duvidosa porque eu não sei falar esses idiomas, né. Eu sei falar mal o português, mas se tiver errado vocês corrijam, vocês sabem como é o certo. Ela foi jogada em Budapeste, a capital da Hungria, no ano de 1896. Já era um ano onde tinha jogadores muito fortes já. E partida de alto nível. E essa aqui foi uma partida muito boa, bem instrutiva, sobre tática e combinação do Gambito do Rei, né? Por isso que eu estou trazendo ela para vocês aqui. E ela foi com E4, E5, normal, e o Gambito do Rei. Aceito. Bispo C4, com aquela ideia de que se vier o cheque da dama em H4, o rei pode ir para F1 e tá seguro. Mas ele jogou cavalo C6, e aqui é aquilo que eu digo pra vocês. Sempre que vocês puderem, e tiverem de brancas, né, e aceitarem o gambito, joguem sempre o D4 direto, o mais rápido possível, como segunda partida. D4, cavalo F6, aí ele tentou fazer uma espécie de defesa dos dois cavalos contra o gambito do rei, né? Ficou engraçado. E5, que é um pouquinho duvidoso, porque nunca é muito bom tu suspender logo teus peões, porque eles ficam fracos, aí tu acaba perdendo eles. Então não é muito bom fazer esse tipo de ruptura logo com os peões e tal. É bom fazer isso no meio jogo com muita calma, e é bom fazer quando tu pode reciclar o peão de E5, né? Quando tem um peão em D4 e F4, pode poder reciclar ele. É recomendável fazer um lance desse. O bom é que ele abre os temas táticos de ataque aqui na ala do rei, porque jogando E5, tu ataca F6 e tira o melhor defensor do rock. O melhor defensor do rock é o cavalo de F6. Então, tirando ele daqui, o rock negro fica muito suscetível a ataques. Então, é um lance forte, mas muito prematuro não é. Nunca é bom jogar lances assim rápido. Jogou D5 e aqui tem duas formas de avaliar se tu pode ou não entrar na variante de capturar o cavalo, né? A primeira forma é vendo o lado estratégico ou estático da posição, e a segunda forma é tu calculando de maneira bruta, né? Cálculo bruto. A mais fácil, é óbvio, é vendo os conceitos estratégicos. Qual é o conceito estratégico? Tu nunca tem que dar um cavalo por um bispo, né? Então, em vez de calcular e descobrir no final que as brancas vão ficar numa posição inferior, é bem melhor tu perceber que tu não pode entregar teu bispo logo, teu par de bispos. Então, só tira o bispo B3, né? Porque se vocês fossem calcular e entrar na variante de E captura cavalo e D captura bispo, vocês iam perceber que as brancas iam ficar sempre em qualquer variante de maneira quase que forçada, como se fosse Zhuang Wang. As brancas iam ficar sempre numa posição perdedora. Então, tem que melhor tirar o bispo. Ele preferiu tirar para B3 do que para B5, porque para B5 é bom que fica cravando o cavalo, é incômodo, mas B3 aqui ele continua com aquele ataque raio-x lá no peão de F7. Então ele preferiu deixar o bispo em B3. Jogou G4, seria um pouquinho melhor que ele vinha com o cavalo para E4, mas é aquilo que eu falei, não é muito bom tu jogar logo peças para frente assim. Sendo que sendo que aqui seria uma exceção, né? Jogar cavalo E4 seria bom agora, porque eu não posso bater logo esse cavalo, tirar ele daqui, por exemplo, com cavalo C3, porque vem esse cheque de dama e a posição aqui as brancas perdem, né? Então cavalo não dá, jogar de bispo também não dá, porque vem quase a mesma linha, né? Aqui também, se levar aqui perde, se levar de peão perde a torre, e se levar de bispo leva cheque e a entrada da bruxa, né? Vai cair cheque e vai cair a torre. Então não dá pra tirar esse cavalo daqui tão rápido. Então seria um lance forte fazer ele agora, mas é muito difícil de ver. O ideal aqui seria jogar cavalo F4 para impedir a dama, e as negras poderiam vir com um ataque muito forte aqui na lado. Tá bem difícil de defender a posição para as brancas, tá bem desconfortável aqui. Poucos palpites aqui, mas o ideal mesmo seria as negras virem com o cavalo D5, que teriam muita chance de ataque, mas elas preferiram jogar bispo G4, cheque na dama, tirou a dama do ataque, cavalo H5 para defender o cavalo H3 para continuar atacando o peão de F4, que é chato, né, na ala do rei, continuar atacando ele, e cavalo B4. Cavalo B4, como a setinha está indicando, é uma ideia interessante, né?
Pra quem joga defesa francesa, percebe que tá um pouco parecida a estrutura, né? Com o peão em D, em E, o peão aqui, né? E a diferença é que o peão de E6 está em F4, né? Essa é a única diferença, mais ou menos, da defesa francesa, do variante do avanço. E pra quem joga essa defesa de negro, sabe que tem que fazer a ruptura, quebrar o centro branco com F6 ou C5, né? Então ele tá fazendo mais ou menos esse plano. Ele tá tirando o cavalo pra B4, que é importante para ganhar o tempo em cima da dama. Depois jogar pra A6 e apoiar o avanço de C5, né? Quebrar o centro branco que é muito forte. É uma ideia bem interessante que ele tentou fazer na partida. Aí dama D3 para C3, quer dizer, para sair do cavalo. Cavalo A6 para apoiar o C5, mas aqui após cavalo A6 e após roque para tirar esse rei do centro que está perigoso já, ele jogou bispo E2 e é um erro muito grave, que aparentemente é um lance ingênuo, né? Tu tá só atacando a torre, se a torre ataca tu volta e tal, ou volta pra cá, ou pode voltar para onde estava. É um lance aparentemente besta, mas tem uma diferença muito grande dessa posição de deixar ele na diagonal de G e na de E. Por quê? Porque aqui, por exemplo, se em vez de roque ele jogasse direto bispo cheque, tu poderia voltar e se captura tudo, se troca tudo aqui, tu traz a torre e teu jogo o jogo dele tá bem confortável, muito confortável, não tem problema nenhum. Agora, se ele tira o se ele roca, tira o bispo e eu dou cheque agora, como aconteceu na partida, o bispo não pode mais voltar, né? Se ele voltar pra cá ele morre. Então, e agora? Tem que defender de peão. E aqui o cara faz um sacrifício muito bonito, né? Que é jogar o bispo para extrair o rei pro centro. Aqui começa o ataque branco nas negras. Claro que tu não pode jogar dama, né? Senão perde a torre e acaba a partida. Então ele tem que jogar rei. E aqui, após rei, ele poderia jogar um lance muito fino, né? Muito bom, que é para dar seguimento ao ataque, né? Tipo, ele já sacrificou um bispo aqui. Poderia deixar muito bem deixar a torre e quem quiser ver, né, o melhor lance da posição aqui agora seria o B3. Seria o B3, por quê? Ele não pode fazer essa manobra de bispo porque tem um cavalo. Então a ideia B3 é deixar a torre caindo. Deixar a torre caindo para poder jogar o bispo A3 e continuar com o ataque, né? Quase do mate aqui tem uma torre na fila, tem um cavalo entrando, tá muito forte. Então seria o ideal jogar B3. Só que ele jogou cavalo captura F4, que não é um lance tão ruim também. Óbvio que ele tem que trocar os cavalos, ele não pode capturar a torre, senão ele perde, né? O rei tá... Pra onde é que o rei vai? Tá sem casa, tem que fazer o lance triste de entregar a dama. E aqui as brancas ganham, né? Não tem mais o que fazer. Então ele tem que capturar o cavalo. Ele poderia capturar de torre também, para tirar do ataque, né? Tentar alguma coisa na coluna F, mas eu acho que aqui as negras conseguem igualar a posição depois de torre C8, dama A4. Aqui a posição está perto da igualdade, se as negras conseguirem defender com precisão, né? Então ele preferiu jogar de bispo mesmo, deixar a torre caindo. E eu acho que o Tigori não quis pegar a torre em nenhum momento, porque ele sabe que esse bicho é muito importante e o cavalo também estava caindo, né? Se ele entrega o bispo, o cavalo está caindo, então ele não quis pegar a torre em nenhum momento. Então após bispo captura, ele jogou H6 para restringir esse bispo aqui. Aqui ele poderia capturar, troca e joga H6, cai o cavalo, tenta trocar as damas, cheque. Aqui as negras têm vantagem, mas... Desculpem, as brancas têm vantagem, mas é um pouco difícil de defender. Eu estou atacando indiretamente o peão de F7 e estou atacando logo o peão de D. Mas dá para as negras tentarem se segurar nessa posição aqui. Lógico que não pode... Dama B2, né? Aqui interroga porque perde depois de dama D5 cheque. Cai a torre, aí coloca o rei, joga E6 para trazer mais o rei pro centro e cai a outra torre e depois não tem muito o que fazer. Vai trocar as damas e o material é completamente ganhador. Então aqui ele jogou H6, não quis dar esse bispo que é muito forte. Cavalo C3, né? Tentando atacar aqui o peão central. Aí aqui ele jogou bispo C4, ele deixou bem claro, né? As negras deixaram claro que não querem pegar aquela torre. Então ele jogou C4 para defender o peão e tentar trazer a torre para C8, tentar prender a dama em algumas linhas aqui. Mas aqui ele poderia jogar dama D8 direto para tentar defender, para tentar trocar, já que tu tá sob ataque, né? Sempre procura trocar peças que é para o ataque que o inimigo, que é para o ataque do inimigo poder acabar, né? Então para aliviar a pressão, aliviar a posição. Ele poderia jogar dama C8 aqui direto.
mas ele preferiu o bispo C4, E6, que é um lance que exclama, né? Por quê? Porque aqui em E6, tu não é o melhor lance da posição, é aquele lance que não é o melhor da posição, mas é o tipo de lance que, como é que eu posso dizer, vai lá no âmago do ser humano, né? Mexe com o psicológico do ser humano, é um lance muito forte, porque tu fica meio sem saber o que fazer aqui, já que tu não vai pegar a torre, e mesmo se pegar ela, recicla a torre, tem um ataque na coluna, né? O bispo também tá entrando, tá muito difícil aqui, as negras ficaram sem saber o que fazer. Elas acabaram fazendo um lance muito péssimo, que é a torre C8, o melhor aqui seria capturar o peão, seria bem melhor. Elas preferiram jogar torre C8. E aqui quem quiser descobrir tem um lance que arremata a partida, né? Que é um lance muito bonito. Quem quiser pausar o vídeo e descobrir, é um lance bem simples que arremata a partida de forma muito brilhante, né? Que é bispo C7. Tu não pode capturar o bispo. Tem 3 peças no bispo, mas tu não pode capturar, porque senão tu leva mate 1 com a torre em F7. Então tem que fazer esse lance triste, né? De peão captura peão. E após bispo captura dama com cheque. Não pode recapturar a dama aqui embaixo. Tem que pegar o bispo, cheque, troca a torre, simplifica mais a posição. Ameaça ganhar o bispo e peão e o bispo com cheque. Defende o bispo, B3, tira o rei, cai o bispo. E aqui as negras abandonam. Foi mais uma partida instrutiva para saber como atacar de brancas, saber como defender. É sempre bom para quem quiser ter no seu repertório gambitos, é sempre bom aprender as armadilhas que tem e temas de ataque. Tem muito livro sobre temas de ataque, tem alguns livros especificamente sobre o gambito do rei. Aí para quem quiser é sempre bom estudar um pouco isso aqui, vale a pena fazer exercício de tática e exercício de temas de ataque no rock e tal. Extrair, deixar. No caso dessa partida ela foi um exemplo para ver como extrair o rei pro centro, né? O rei não rocou, ele deu esse erro estratégico, ele não rocou. E foi mais pro centro ainda, então as brancas mostraram como aproveitar muito bem essa vantagem de ter o rei no centro. Quem fez muito isso no seu estilo de jogo foi o Mikhail Tal, né? Ele falava que todos os lances dele eram em direção ao rei, enquanto ele não rocasse, né? O cara era de ataque mesmo. Então é isso aí, galera. Essa foi a sexta partida e até a próxima.